Boa noite, vamos iniciar aqui mais uma live com um convidado super especial aqui, Victor Rede, da equipe BugriCast. Ele já mandou aqui a solicitação, vamos entrar aqui. Tá entrando. Ô, Victor Rede! E aí, versão, tudo jóia? Tudo beleza, graças a Deus. Ah, que legal. Finalmente o Olha, Instagram permitiu a live, né, entre Versão e Victor Rede. Pô, a pois é, gente né? viu, a gente viu live de pastor, de cantor, e nós aqui quer falar de futebol, a gente não conseguiu entrar, meu? Que é isso? Que Ah, preconceito é esse? eu acho que era preconceito quem mais. Pessoal que tem milhões de seguidores, né? A gente que tá começando aí, o pessoal falou, não, a gente não quer esses caras aí, sacanagem. Calma, que quando a gente tiver 20 milhões de seguidores, a gente vai mostrar isso aqui pra eles, viu? Com certeza. Com certeza. E aí, Victor, tudo bem, cara? Tudo jóia, cara. Ah, melhor, né? Agora com essa sequência aí positiva, clima mais leve, né? Vitórias, resultados positivos, Guarani subindo na tabela. Aí a consequência é que tudo fica melhor, né? Quando o Guarani vai bem, tudo começa a caminhar melhor também. Com certeza. Quando o Guarani ganha, o pai compra Big Mac para a família toda, leva para jantar, tudo dá certo, viu? Tudo dá certo. Com Ei, certeza. Victor, você é integrante aí do BugriCast, né? Mas também Uhum. tem um canal no YouTube sobre Isso, basquete. isso mesmo, né? Aproveitando aí a oportunidade, gosto bastante também, né, de esportes americanos em geral, futebol americano, beisebol, basquete. Aí um tempo atrás eu criei um canal no YouTube sobre o New York Knicks, né, que tá até aqui, a caneca do Aí, time aqui. E um canal fala sobre o time em português, né? Porque a NBA, em geral, tem muitas notícias em inglês. E o Knicks, como certo. não é um time que está em evidência, né? Um dos melhores times da NBA, então não tem muitas notícias, né? Tem mais sobre o Lakers, né? Miami Heat, Golden State, esses times aí que estão no alto, né? Então eles falam mais desses, né? O Knicks, como não está muito bem, aí eu procurei, tem uma página no Facebook, que é New York Knicks Brasil, e tem o canal no YouTube que é Knicks BR TV, eu tô lá sempre falando desse time que é também uma parada bem legal além do futebol. Pô, então você consegue sofrer tanto no basquete como no futebol, né? Olha, todo mundo fala isso, meus amigos, fora os que não são bugrino, os que não torcem pro Knicks falam, pô, o Vitor Rede ele consegue escolher os times aí que sofrer bastante, né? Tanto na bola redonda no gramado, quanto a bola laranja nas quadras. Uns times bem aleatórios, né? E o Knicks, né? Isso, New York Knicks. Se a gente comparar o Knicks com algum time Hum, do futebol brasileiro, compara quem? hum. Olha, eu tenho uma comparação boa com o Guarani, né? Porque o Knicks foi campeão pela É, última vez nos anos 70. Muito nossa. igual ao Guarani, né? Foi campeão de 78. O Knicks foi campeão pela última vez em 73. Bateu também na trave aí nas últimas décadas aí, sendo vice-campeão ou perdendo em semifinal. E só que lá não tem rebaixamento, sabe? Lá não tem divisões, né? Ah, tá. Lá é uma liga de 30 times e não importa se o time faz a pior campanha, mantém, sabe? Não tem rebaixamento. Então, o Knicks vem fazendo umas campanhas ruins nas últimas temporadas, só que lá nem sabem. Nem no futebol da bola redonda tem rebaixamento lá nos Estados Unidos. Ah, então tá de boa. É tipo um campeonato carioca, né? Praticamente só tem uma divisão só e não rebaixa Tem um ninguém. mata-mata lá. Tem um mata-mata. É, eu já Isso. eu procuro só me manter ligado no futebol mesmo. Eu acho que É. basquete, o pessoal gosta de futebol americano, né? É muita informação Uhum. para mim. E, É e eu bastante nem mesmo. e eu nem acompanho futebol europeu. Eu gosto Uhum. de Paulistão, Série A2, Série A3, então eu fico mais ligado Certo. aqui. Eu já não domino ó, as outras áreas esportivas, ó. Tranquilo. Ah, e aí eu vi também um vídeo lá no seu canal que você fala dos tipos de torcedores do Knicks. Isso.
Aí eu falei, putz, mano, olha só que da hora, eu vou fazer um vídeo isso aí no Versão Bugrina, no YouTube do Versão Bugrina, sobre os tipos de torcedores do Guarani. Dá pra Olha, dá fazer um uma vídeo lista bom, hein? grande, né? Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer como lá eu fiz lá o otimista e o pessimista. Aí tem É, aquele cara que viveu o tempo de ouro, aí ele vai ficar isso. comparando com a época de agora. Aí dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer uns 4 ou 5 insights num vídeo só. Pra fazer as viúvas do Betuzini, Nossa, é, os caras que pedem pra colocar a base, mas quando coloca a base, ou o corneta, né? Quando o cara da base joga, reclama, não sabe o que quer. Dá pra fazer exatamente. um grande número aí, né? No, dá muito. Ideia não falta. É. E aí, a paixão pelo bugre, como que surgiu? Olha, a versão, minha família inteira é bugrina, tipo, por parte de mãe e por parte de pai. Isso aí que é mais legal, sabe? Meus pais começaram a namorar, mal sabiam eles, né, que por uma família um do outro também já era bugrino, né? Menos o meu avô por parte de pai que Olha, era palmeirense, mas o resto também era tudo bugrino. Aí eu nasci, consequentemente, né? Não tinha é, como torcer para outro time. E aí eu comecei a torcer pro Guarani. Meu pai, meu avô, meus tios, sempre me incentivaram a torcer pro Guarani. Até aqui, essa foto aqui, ó. Essa tô foto aqui atrás vendo, é do meu aniversário de 1 ano. Eu tô com a camisa do Guarani. Então, da hora. você vê, no meu aniversário de 1 ano eu já tava ali com a camisa do Guarani. Só que tem um detalhe a mais, que quando eu tinha 4 anos e meio, né? Eu sou campineiro, tudo. Só que eu me mudei para Caraguatatuba, no litoral norte aqui de São Paulo, e fiquei lá por 10 anos. E Olha como só. a galera que é mais nova, aquela época, né, não tinha internet, não Sim, tinha como acompanhar o Guarani, não passava jogo na Globo ou na Record, Band, era difícil. E sim. então meu pai ficou me alimentando a ser bugrino, porque eu com 5, 6, 7 anos, e quando eu comecei a entender de futebol, é lá para 98, 99, tipo, o Corinthians campeão brasileiro, o Sim. Palmeiras campeão da Libertadores, aí depois o Santos da era do Robinho, do Diego, lá, 2002. Mas mesmo assim, meu pai sempre ficou falando do Guarani, falando, colocando camisa, que eu já cresci bugrino. Então nem passou pela minha cabeça eu torcer para outro time, né? Mesmo eu estando bem longe do Brinco de Ouro, bem longe de Campinas, meu pai sempre fez eu ser o bugrino que eu sou. Aí depois que eu voltei a morar em Campinas, aí comecei Aí no foi só Brinco de Ouro alegria, né? direto. De 2007 para cá é só Brinco de Ouro, Praticamente 100% no brinco de ouro, né? sem praticamente. Ah, então, aí você disse que morava lá na Baixada e era difícil para acompanhar. Então a gente divide o mesmo sentimento, porque sou bugrino da capital e fonte zero, né? Naquela época lá, meio da década de 90, começo da 2000, tipo, Sim, meu, internet nem existia. Para acompanhar os jogos, o que, que eu fazia? Eu ouvia o jogo de um time grande para poder saber o resultado do Guarani, né? é igual eu. Eu fazia a mesma coisa. Eu também, só que lá quando eu tinha meus 13, 14 anos eu fazia isso, né? Porque só passava jogo do Guarani na Globo quando a gente jogava com o time da capital, né? Por exemplo, contra o Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou Santos, assim passava. E eu até tenho aqui, ó, separado, você falou de pegar. Esse aqui é um jornal Lance de 2004, quando o Guarani ganhou do Palmeiras, né, na Série A. Ah, sim. Aí, tipo, quando o Guarani ganhava do time da capital, eu ficava contente, né? Quem não fica, né, com uma vitória ainda mais sobre um time desse. Aí eu comprava. Até hoje eu tenho essas relíquias guardadas, ó. Olha só. Guarani e Palmeiras 2004, 1-0, gol do Luiz Fernando. Esse jogo passou na Globo na época, até aqui, ó. A matéria, ó. Dá Ó, pra ver show de certinho bola. aí, ó. A matéria e tal. Aí aqui atrás tem mais, aí eu tenho guardado. Aí quando o Guarani ganhava, eu pegava assim de um time da capital, eu colocava no meu arquivo. Levava E na... também tinha o outro detalhe, né? Quando eu não escutava, não tinha como saber quanto foi o jogo do Guarani. Esse jornal aqui onde eu comprei era uma padaria perto da minha casa. Eu ia lá, vendia lance. Aí eu pedia pro cara que ficava no caixa, ó, só deixa eu abrir aqui só pra ver quanto foi o jogo do Guarani. Aí como eu era um moleque que tinha 12, 13 anos, ele falou, não, pode ver, vê quanto foi. Aí eu pegava e olhava assim, aí eu comemorava ou ficava triste. É...
Da hora. Era assim, velho. As dificuldades para internet banda larga, né, versão? Pô, com certeza. Cara, você acredita que parece. Eu tenho uma sensação assim, que eu conhecia mais os jogadores Hum, nessa época, que eu não tinha tanta informação do que hoje. Sabe o que eu certo. fazia? Eu não acompanhava o jogo, né? Porque em Hum, São Paulo, transmissão zero, né? Do Guarani, zero. só contra os grandes mesmo. Aí acompanhava assim, né, os resultados finais e tal, comprava o lance no dia seguinte, e aí eu olhava a nota de cada jogador. Tá, Uhum. 6,5, 7, 7,5 e tal. A partir dali eu conseguia falar assim, ó, Martinez é bom, ó, Fumagalli é bom, sabe? Eu conseguia analisar os jogadores pelas notas do lance, né? Hoje em dia a gente nem acompanha mais jornal, né? É tudo muito É. mais fácil, né? Hoje. As notas só pelo pezão no Bugrecast agora. Agora é o bola murcha e o. E o bola Quem que cheia. é? É o bola cheia. É, É, foi só assim agora. só assim agora. Agora temos diversas fontes de consulta do Guarani, né? Ah, hoje, né? Hoje, graças a Deus, é o que mais tem a gente produzindo conteúdo, né? Pro Bugrão. É, muito bom. E aí, você foi integrado ao Bugricast, né? E Uhum, recentemente você completou um ano. E como que isso. rolou esse convite, essa inserção aí Uhum. ao time aí do Bugricast? Olha, foi até curioso. Foi o Guarani venceu do Criciúma, aquele 1-0 com o gol do Luiz Gustavo de cabeça, né, quando a gente estava na reação. Aí eu publiquei no meu Twitter falando que o Guarani estava, eu acho que 4 ou 5 jogos de invencibilidade sem tomar gol, né? Porque a gente ganhou de 1-0 do Vitória, ganhou de 1-0 do Paraná e ganhou de 1-0 do Criciúma. Então tava 3 jogos sem tomar gol. Aí eu publiquei, a última vez que o Guarani ficou tanto tempo sem tomar gol foi na Série C de 2013. E eu sempre fazia isso, sabe? Assim foi meu Hum, costume no Twitter. Aí alguém do Bugrecast no Twitter entrou, mandou na minha DM e aí eu falei, esse aqui é meu WhatsApp. Aí começou a conversar comigo, queria fazer se eu que perguntou se eu queria fazer parte do Bugrecast. Nossa, topei na hora, obviamente, né? Eu que era já um ouvinte do Bugrecast quando era só o pezão, né? Praticamente. é, Falando era só o pezão, né? O Léo ainda era do isso. editor ali. Aí a estreia seria contra o CRB. Aí eles mandaram no grupo, Vitor, manda aí o que você pode fazer aí, né? Aí o que eu Aham. faço hoje lá do pré-jogo, eu mandei, mais ou menos. Aí na hora o Léo, o Pezão, o Matheus também gostaram pra caramba. Falaram, show de bola, é isso mesmo. E foi assim, pagou o pré-jogo, que virou esse costume aí, que eu tento trazer, né, informações, né, as curiosidades de uma maneira diferente, sem ser aquele padrãozinho de, o Guarani jogou 11 vezes contra tal time, ganhou 7, perdeu 3 e empatou uma. Pronto, não. Aí, como todo mundo escuta, está acostumado no Bugrecast, eu coloco quem é o artilheiro do confronto, eu só coloco os jogos que, por exemplo, foram como visitante, ou só no Brinco de Ouro. E agora, para a temporada 2021, eu vou fazer uma novidade, ainda não vou falar, mas Opa, vai ser opa, uma. olha. Então, vai ser uma coisa muito legal, que é um tipo de estatística também que eu gosto bastante, que foi esse tipo de estatística até que fez eu gostar muito, principalmente do site do Mariolane lá, o Sim, jogosdoguarani.com. Então, a partir do Campeonato Paulista 2021 aí, tem uma novidades. novidade, além do artilheiro, além do retrospecto como mandante ou como visitante. Ó, o Lucas Pezão acabou de falar assim, ó, nem o Bugricast sabe a novidade. Aí, ó, tá Então, vendo? então é primeira mão assim. Não vai ser primeira mão porque você ainda não vai divulgar, né? Mas Não, para quem acompanha o Bugricast já pode ficar com esse gostinho de, opa, temos novidades para é, 2021. Em 2021, cima, temporada 2021, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai sim, acabar só em janeiro, né? Então só a é. partir do Campeonato Paulista 2021. Aí, ó, o Bugricast, o perfil, né? O Léo e o cara que mandou o convite foi o Léo. Ele falou que foi eu, né? Foi o Léo, né? No caso. E nem ele tá sabendo da novidade também. Então, vai ter um, Novidade geral.
Vai ter uma conversa aí do grupo aí depois para vocês debaterem o assunto, né? É claro, eu não falei nada do que é, né? Se eu É, falasse qual que era, aí vou deixar para a expectativa aí para todo mundo para 2021. isso. Então não deixe de acompanhar o Bugrecast que teremos muitas novidades aqui para frente, então, né? Além da cobertura aí da Copa Paulista, né, que entrou o Isso. Thiago, o Rafael, o Bugricast, aquela, o torcedor bugrino quer saber do Guarani, é como o Pezão fala, de bugrino para bugrino, é o Bugricast. E, cara, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu quando vocês fizeram aquela live lá de 100 edições, né? Uhum. Que estimulou, né? Deu aquele up, assim, não, deu certo, vamos fazer toda quarta-feira. E, cara, eu não perco um Bugrecast, e parabéns pra vocês. Obrigado. E é muito bom, cara, porque os demais times também têm diversos canais, né? Desse mesmo formato, o Guarani não tinha, e vocês estão atendendo aí essa demanda, né, para a torcida do Guarani. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Victor, Hum, hoje nós vamos falar sobre estatísticas, né? Que é isso, o seu trampo no Bugrecast. com certeza. Estatística é a ciência que se utiliza nas teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos. Essa é a Uhum. definição do Wikipedia. Então você é quase um cientista, vamos dizer assim. É, Os donos dos dados mais importantes aí do Guarani. uhum. Você, como que surgiu esse interesse por estatísticas? Olha, é até curioso, né? Porque quando eu falo isso, né, que eu gosto de estatística, o pessoal fala, você estudou matemática, né? Você fez É, alguma coisa? Eu falei, não, tem nada a ver com eu estudar matemática, não tem nada a ver com essa parada da matemática, etc. Mas, assim, foi nessa época aí que morava em Caraguá, e assim, como eu falei para você, para eu saber dos Jogos do Guarani, eu fazia todo aquele trampo. E eu até tenho aqui o papel, eu até separei isso aqui, e esse papel, por incrível que pareça, ele é da época. Esse papel é olha do ano só, de 2003, né? Eu tinha 11 para 12 anos. E é o 17 anos. seguinte, não sei se vai dar para ver aí, ó. Eu Tô vendo. anotava o adversário do Guarani aqui, aí o É, primeiro turno, o segundo turno e a data do primeiro e do segundo turno. Aí eu somava, tipo, aqui, ó. O Guarani fez quatro gols a favor, quatro gols contra, tomou 4 gols, e aqui é a somatória de pontos. Aí no fim eu certo. fazia, né, a campanha do Guarani, né, ó, galera, ó, o Guarani em 2013, ó, 61 pontos, saudade, hein, gente, na Série A. Aí eu comecei a fazer essa somatória, aí eu fui fazendo para os outros anos, eu fiz para 2004, 2005, 2006. Aí eu fui juntando esses papéis e fui fazendo assim, o Guarani contra esse time na Série A, com o que eu tinha na mão, de 2013 Uhum. até 2004, 2005 e tal. Aí eu comecei a me interessar por isso. Aí eu comecei a anotar. Uma coisa que me ajudou muito também foi na época, foi essas revistas aqui da Placar, que era a Certo. Guia do Brasileirão. Essa aqui é Show. 2002, ó. Aí na página do Guarani, Ah, aqui aqui embaixo aqui tem a classificação do show Guarani nos campeonatos segundona. brasileiros. É, e se eu não me engano, aqui também tem os, o maior público, o maior artilheiro, o Ah, menor sim. público, o ano que ficou mais sem tomar gol. Isso me fez um interesse, né? Isso é o que eu falo. 2002. 2002 eu tinha 10 para 11 anos, né? Tipo, uma criança na época e eu me interessava por esse tipo de coisa. E foi somando isso. Aí quando eu voltei a morar em Campinas em 2000 no fim de 2006, começo de 2007, eu comecei a ter acesso a computador, aí eu entrava nos sites do Placar, que tinha ficha técnica, eu ia anotando no meu caderno, aí ia vendo aqui quantas vitórias, quantos empates o Guarani teve no Campeonato Brasileiro, aí eu ia somando, então tipo, o Guarani de 71 até 2004, né, que
isso em 2006, o Guarani tinha voltado para A em 2010, teve X vitórias, X empates, X derrotas. Mas eu fiquei curioso por causa do público pagante. Aí eu descobri o site do Mariolani, que lá tem o público pagante. Aí eu comecei a somar o público e dividir Pelos jogos, né? pelos jogos, aí dava a média. Aí eu fiz tudo, a média do Guarani toda em Série A. Aí foi isso, aí foi uma coisa atrás da outra. Aí quando eu vi, eu tenho um monte de caderno lotado aqui que eu anoto. Porque eu não sei, eu tenho medo que um dia o site sai do ar e perde as informações, sabe? Velho. Já pensou? Ixi. Aí eu tenho medo disso, então eu tenho um caderno daqueles de 20 matérias, sabe? Aqueles caderno antigão de escola que tá tudo lá. Mas não tá o site inteiro do Mariolani tá lá, mas assim, tá separado. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, Paulista Série A1, Série A2, Copa do Brasil e uns torneios lá, né? Tipo Rio São Paulo, Copa dos Campeões, e um monte de torneio que o Guarani já jogou ao longo da história. Aí foi isso, aí eu fico pensando assim, que nem no caso do Bugricast, eu até entrei porque assim, por exemplo, nesse caso agora do Felipe Conceição, que ele ganhou, eu pensei, bom, se o Felipe Conceição ganhar, ele vai igualar a marca do Vadão 2017, que foi o último a ter 4 jogos na estreia com 3 vitórias e um empate. Então já estava na cabeça, então eu já estava se preparado. Né? Isso é uma coisa assim que fica na minha cabeça já. Por exemplo, agora, com o jogo contra o Juventude, se o Guarani, por exemplo, ganhar do Juventude lá, ele ficar com 4 vitórias e um empate, aí eu vou buscar qual foi o último treinador que começou uma jornada no Guarani com 4 vitórias e um empate. E aqui ainda é cedo, né? Como o jogo é só domingo, eu ainda não fiz essa pesquisa. Nossa, mas é trampo pra caramba, né? Porque você pesquisar quantas vitórias, mas é rico nos detalhes, né? Tipo, o técnico. Isso, uhum. E tem outra coisa, versão, que me ajudou a ter isso, foi dos esportes americanos. Porque tem um site minha principal consulta para a estatística das ligas americanas, que é Basquete Reference. Aí para futebol, você coloca futebol referência e beisebol e tal. Ele tem dado lá de toda a história da liga. Tipo, o beisebol começou em 1876. 1876. Nossa. Então aí tem 144 anos. Lá tem dado da primeira partida de 1876. Aí eu pensei, pô, do Guarani não tem nada disso, sabe? Um acervo. Tem o site do Mariolani, que é ótimo, né? E pra mim, acho que nenhum time do Brasil tem nenhum time do Brasil tem um site como esse, que é feito por torcedor ainda, né? Nem é site oficial. Um cara apaixonado como nós, né? E ele fez isso, e você vai lá, você clica lá, tem a ficha do jogo. Aí de 2004 para cá tem tipo, quantos jogos o cara jogou, quantos cartões, quantos gols ele fez. Aí, isso para mim, isso que me motivou a pegar os dados dele, que o mérito total é do Mariolani, né? Que eu só pego do site dele e tento transmitir de outra forma. Sim. Então, essa somatória das ligas americanas com a base rica deles de estatística fez muito eu ter essa vontade de fazer as coisas do Guarani, né? E aí eu vou fazendo, tipo, eu sempre estou pensando, sempre tenho ideias novas do que fazer, do que posso fazer, sobre uma estatística e tal, e vamos indo, né? Que nem agora o Juventude, aí eu já vi o Bugricast comentando aí, né? Se tem algum spoiler, né, para o próximo jogo contra o Juventude, ainda não vou soltar, né? Tá muito cedo, mas a galera acho que a galera vai lembrar a última vez que a gente venceu o Juventude lá em Caxias, foi no ano que a gente teve uma campanha que no fim foi muito vitoriosa. Pronto, não vou mais falar nada. Opa, 2000... O que é a última vitória, você está falando? A última vez que vencemos o Juventude em Caxias do Sul. Em Caxias. A gente, no final do campeonato, a gente comemorou muito. Foi da Série C, 2016. Pipico fez gol, né? Já era, matou. Foi 2-1, esse jogo aí? Foi 2-0. 2-0. Foi gol do Ferreira e do Pipico. Pipico no final, né? Só que esse não conta, né?
Só que esse não conta, como eu sempre falo, Ah, tá certo. da Do Série campeonato, B, né? né? É. Então, para a Série B, aí ninguém. Agora, o pessoal vai ter que pesquisar qual foi a última vez que a gente venceu por Série B o Juventude em Caxias do Sul. Então, para quem, né, quer já saber essa informação antes do Bugrecast, pode acompanhar também o site jogosdoguarani.com, que lá tem todas as informações que você precisa. E, Com aliás, certeza. essa é uma ótima fonte de pesquisa para os jornalistas, né, também, Uhum, né, com os certeza. jornalistas. Porque, assim, eu não imagino como que é o acervo de informações de um clube de futebol, né? Como que Uhum. é esse acesso do jornalista ao clube e essas informações? Tipo assim, como você disse, esse site é um site criado por torcedor, né? Uhum. Mas será que tem um torcedor do Corinthians que tem lá jogos do Corinthians.com, jogos É, do eu já dei uma Palmeiras? pesquisada. Eu já vi Então, alguns. hum, Então, eu já fiz, já vi alguns assim que eles usam outros nomes e tem uns que usam o formato igual do Wikipedia, sabe? Eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V no Wikipedia, eles colocam lá, eu já vi Acervo Santista, já vi, acho que Grêmiopédia, sabe? Desses times grandes, já vi do sim. Internacional. Mas assim, eu não perdi muito tempo assim pesquisando nisso, mas esses times grandes aí, alguns torcedores já chegaram a fazer isso. Bem parecido com, não o mesmo formato, o design do jogo do Guarani, mas é muito parecido. Você clica lá, tem a ficha do jogo, o público pagante, etc. Ó, já tem um pessoal entrando aqui. O Bugrão da Massa falou que você é o novo Mariolane. Fernando Lovato, boa noite para você. E o Marcelo Gali já disse aqui, a última vitória foi no último jogo da Série B de 2018, né? E aí, Não, está não certo ou não? essa foi no brinco, né? O jogo é É, em Caxias. Caxias. Ô, Gali, acompanha. É Caxias, é Caxias. Mas É. valeu aí. Ó, você é um integrante da Liga Versão Bugrino no Cartola. E eu É. tava dando uma olhada aqui, cara, você de 144 times, você tá na 28ª posição com 1.131 pontos, Uhum. né? Tá bem classificado. Você também usa estatística para apostas, cartola, no caso, também? Olha, do Cartola eu sempre. Meu critério é básico. É o time que. Os jogadores que vão ser mandantes, né? Mas aí sempre eu olho as estatísticas, por exemplo, é que o Cartola tá fogo, né? O Cartola tá muito ruim esse ano. É que até o ano passado eu procurava ver o cara que mais roubava a bola, o cara que Sim. mais finalizava, o cara que errava menos passes. E agora mudou tudo, agora tem essa porcaria de passe incompleto aí, né? Que tira 0,10. Aí a roubada de bola era 1,5, virou 1, que agora é desarme. Os caras complicou muito, mas eu uso sim. Eu procuro ver assim os caras que tá em boa fase também, que todo mundo, né, tem que aproveitar essa junto com um atacante que finaliza muito. Às vezes o cara não tem muito gol no campeonato, mas você vê lá, É, o cara deu, vamos supor, tá com 19 rodadas, 18 rodadas agora. O cara tem 60 finalizações, dá quase 3 por jogo. Então ali só ali ele já pontua bem. Ou ele sofre muita falta, cada falta é né? meio ponto, né, no Cartola. Então é também um bom para colocar. Mas ajuda bastante, viu? Porque o Cartola, eu, ultimamente, eu consigo ir bem, viu? Eu não sou um dos melhores aí que sempre tá no topo, mas Consegue bons resultados, né? consigo bons resultados aí, porque também a gente coloca, tem umas ligas aí que vale dinheiro, né? Então Opa, a gente tem que ir bem tem que para levar a quem sério, né? sabe que levar a sério para ganhar um pouquinho de grana. Então a gente leva a sério, não leva só nessa brincadeira. E outra coisa que conta muito, né? É o clubismo, né? Então, já que o Ah, sim. Guarani não está na Série A, Facilita tudo, jamais eu né? ia conseguir colocar um cara, por exemplo, o Thiago Galhardo está fazendo um monte de gol. Se fosse Guarani Inter no Brinco de Ouro, você acha que ia colocar ele? Jamais. Né? Eu não ia Não. torcer para ele fazer gol no Guarani para eu me dar bem pessoalmente, né?
Aí é difícil, né? Apesar Ah, é que difícil. você é um cartoleiro antigo, né? Conseguiu pegar o Cartola 2010, né? Peguei. Putz, cara. Então você sofreu naquele ano, hein? Você é um É, cartoleiro. no primeiro turno, o Mazola dava bastante ponto, viu? Mas É, depois todo mundo já sabe o que aconteceu. o Roger, né? Dava ponta O também, Roger, o Tanaka, Douglas pontuava bem também. Douglas. E o Ai, Fabão, enquanto ele estava jogando também, o Fabão era um zagueiro também que Fabão. sempre roubava bastante bola. Então era um zagueiro ali que sempre dava uma pontuação boa. Então naquele primeiro turno onde foi muito bom pra gente, Baiano, por causa das bolas paradas. Então Baiano. quando o Guarani jogava com um time assim modesto, né? Era bom, que nem aquele Guarani Avaí, né? Recente aí, né? Avaí que a gente ganhou de 4-1. Eu tinha um monte de jogador do Guarani aquele dia. Eu tinha o Douglas, eu tinha o Mazola, eu tinha o Rodrigo Hefner, eu tinha Fabão, tinha Ricardo Xavier, tava com um monte de gente. O clubismo rolou solto esse dia. Não, puta, aí era um puta timaço, né, cara? Até hoje a gente fica inconformado como aquele time caiu, né? Na verdade, a gente sabe os Ah, motivos, né? Né? Porque caiu, né? Mas, putz, mano, não merecia. então, né? Ficou as 13 últimas rodadas sem ganhar um jogo. Como você fala o negócio, como um time consegue se manter? 13 rodadas finais sem vencer uma partida sequer, aí não tem quem segura. Mas o nosso time era um time legalzinho para ficar. Não era um time Era, ruim, pô. não. O pessoal fala, era um time ruim. Não, não era um time legal. Tinha até o Apodi, o Rodrigo Hefner, tinha o Márcio Careca, tinha o Baiano, tinha o Renan, tinha o Preto, aí Sim, tinha o Marco, aí tinha uns atacantes lá, tinha um monte de atacante lá, depois que o Roger saiu, tinha o Rômulo, o Reinaldo, o Xavier, até que tinha um time legal, não era um time para cair, né? Mas a gente não. sabe como o Guarani é, né? As coisas que acontecem no Guarani de bastidor que acaba resultando em resultados, não sendo redundante, né? Negativo. É. E já aproveitando esse embalo aí, cara, Hum, 10 anos já fora da Série A, né? isso. Você já parou assim um dia e pensou assim, putz, mano, não volta mais, não volta mais pra Série A. Ainda mais por tantos anos que a gente jogou na Série C durante esse período de 10 anos, né? Já passou Sim. pela sua cabeça isso? Olha, passou lá para 2013, 2014, né? Para o pessoal aí, muita gente vai se lembrar, né? Aqueles anos que a gente estava na Série C, principalmente em 2014, que a gente lutou para não cair para a Série A3, e na Série D, na Série C a gente lutou para não cair para a Série D. Ali eu não tinha mais praticamente esperança nenhuma que o Guarani voltasse um dia a jogar a Série A. Tinha assim um pouquinho, né? Porque a gente é torcedor, a gente sempre acha que vai acontecer alguma coisa e a chavinha vai mudar, sei lá, vai começar a ganhar, vai começar a subir, porque a galera vai se lembrar, porque a gente caiu em 2007, a gente estava na A2 e na C. Aí 3 anos depois a gente estava na Série A, né, do brasileiro, né? 2007 foi um ano terrível e no fim a gente foi para a Série A em 2010. Mas nessa Isso. época eu via que foi assim, a gente subiu tudo, né? Voltamos para lá em 2010, jogamos final de Paulista, aí de repente pum, cai tudo de novo. Eu falei, agora não vai ter como erguer novamente, né? Não, Mas no fim, porque né, graças a Deus, né? Hoje eu já consigo enxergar, né? Se esse ano, né? Se o Felipe Conceição conseguir repetir o feito que ele fez com a América, né? Tipo, o time começar a embalar e ir lá para cima, né? Quem sabe, né? Mas quem sabe num futuro próximo, sim, a gente está de volta à Série A. Mas eu olho a Série A com muito medo porque hoje é muito mais difícil, né, jogar a Série A do que era até em 2010, né, que a gente jogou recentemente. A gente vê os times que estão na Série A, a estrutura, o poder financeiro. O Palmeiras, o Flamengo, um jogador desses times paga a folha inteira do paga. nosso elenco atual. Então, Paga assim, uma folha, assim, por 3 meses, 4 meses, né? se você somar lá no Flamengo, lá o Gabigol, Arrascaeta e Diego, acho que paga uns 7, 8 meses de. Um mês deles pagam 7, 8 meses da nossa. É um tempo bom que a gente tinha grana, era do tempo da Medial Saúde, né? Que montou um bom time também É, em 2003 isso. e ganhou da Chita, se classificou, aí foi eliminado pela Portuguesa Santista.
Uhum. Mas, foi bem também no Brasileiro até Foi. 2003. Ah, E Então, até é, 2000, então, até 2003 tem um detalhe muito legal que muita gente não sabe. O campeonato tinha 24 equipes, né? O é, Guarani foi o quinto melhor mandante desse campeonato aí, olha só, 2003. Olha só, 24 equipes. 24 equipes, foi o quinto melhor mandante e só perdeu 5 no brinco. E essas 5 derrotas no brinco é curiosa, né? Foi para Corinthians, São Paulo, Santos, São Caetano e para Chita. Ou seja, ela Puta perdeu que para os pariu. paulistas. Pelo Tipo, amor para de os outros Deus. times, quem vinha aqui apanhava. Mas por que a gente não fez uma campanha melhor? A gente não conseguiu uma Sul-Americana ou uma Libertadores, porque a gente foi o pior visitante. Ou seja, no brinco era perfeito, fora era o pior time como visitante. O Brinco de Ouro era o nosso caldeirão, né? O Caldeirão. Conseguimos muitos pontos lá. Isso. E, cara, futebol paulista é o mais forte, né, do país, não há dúvida. Uhum. Mas o pessoal está querendo acabar com os estaduais. Acho que a Uhum. pandemia aí até acho que vai gerar alguma discussão sobre isso. Não sei, quem sabe, né? Porque vai atrapalhar o calendário do ano que vem. Você é a favor ou contra, né, a continuidade dos estaduais? E se você acha favorável um campeonato estadual sem os grandes, ou um campeonato estadual com os grandes chegando só na segunda fase? Como que você tem uma visão de campeonato paulista? Olha, a minha visão com o Campeonato Paulista ela tinha que ser como era uns anos atrás, para princípio, né? 20 times, classifica os 8 melhores, cai os últimos 4 e já era, né? Não, essas coisas dos times grandes aí, eles se acham muito, né, superiores, porque eles não quer jogar o campeonato, né? É, Mas aqui no Campeonato Paulista é que eles conseguem garimpar os reforços dele pro resto da temporada. É um absurdo acabar com o campeonato estadual. Eles esquecem que o Brasil não tem só os 20 times da Série A, né? O Brasil tem um monte de time. Então, se acaba os estaduais, acaba todos os times. Imagina, querendo fazer uma comparação com um time menor do interior, lá vai 200, lá vai no máximo 1.000 pessoas por jogo. Aí quando vai um time grande lá, vai 10 mil. Os caras fazem é. a renda, faz a receita deles em 2 jogos quando eles recebem o grande. Então, se acabar com o Campeonato Paulista ou os grandes não quiserem jogar, eles vão ter que. Não vão acabar todos os times. E outra coisa também que, por exemplo, isso faz, né, rodar jogador, isso é emprego, né? Além de tudo, né? Porque o futebol não é Geração de só emprego, né? o futebol não é só os 25 jogadores do elenco, mais 10 da comissão técnica. Não, tem todo mundo que trabalha nos estádios, tem toda a galera de bilheteria, toda a galera de Isso. segurança. Então, se for um jogo para 1.000 pessoas, 500 pessoas isso aí vai reduzir, aí mais gente vai ser dispensada. E não tem sentido nenhum, né? E os times grandes, eles têm que lembrar que eles são o que são por Campeonato Paulista, né? Ou estaduais, porque o Brasileirão começou em 73, né? Porque esse negócio aí do Palmeiras, do São Paulo ter, do Palmeiras, do Santos ter 10, 8 é tudo balela, né? É de 73 para frente o Campeonato Brasileiro. Isso. Então de Esquece aí 72 para esses então, de títulos do Palmeiras 72 de fax aí. é, então de 72 para trás era só campeonato estadual. Então se os times grandes existem hoje é porque eles ganhavam estadual pra caramba das antigas, porque se não tivesse, nem existia futebol direito, né? É uma tremenda sacanagem, mostra que os times eles falam muito de união, mas no fim são tudo individualista mesmo. São tudo igual, são tudo farinha do mesmo saco, né? E assim, eu acho que é o Campeonato Paulista que sustenta os estaduais, porque se não fosse o Campeonato Paulista, podia acabar tudo aí, que não ia fazer falta. O Rio de Janeiro, uma das maiores cidades, um dos maiores estados do país, nossa, lá é uma vergonha, né, o estadual Uhum. lá, porque Nossa, o horrível. América do Rio, ele, se não me engano, ele ganhou tipo a segunda divisão. Aí ele disputou um torneio para poder entrar na primeira no ano seguinte. Aí ele perdeu Uhum. esse torneio, aí ele nem chegou a disputar a primeira divisão lá. Ele voltou para a Nossa. segunda, entendeu? O cara conseguiu, tipo, o direito ao acesso, mas tinha um outro esquema lá.
Aí ele não ganhou e continuou na segunda divisão. Então, Nossa, é só. é Na uma zona vergonha total esses isso. campeonatos aí, estaduais. É. E, em falar em campeonatos estaduais, nós vamos falar dos times grandes, né? Uhum. Porque, cara, quando tinha, na época aí que o Guarani jogava a Série A, quando tinha Guarani e São Paulo, Guarani e Corinthians, eu temia, né? Mano, quando era Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, principalmente os quatro do Rio, eu falava assim, Guarani vai passar o carro, velho. Uhum. O Guarani era muito forte, né? E só os times de São Paulo mesmo que dava trabalho, né? Aí o Guarani tinha alguns deslizes, né? Você tinha Uhum. esse sentimento também que eu tinha um sentimento assim que o Guarani nunca ia cair, cara, de tão forte que ele era, né? De tanta tradição que ele tinha. Você Não. tinha esse sentimento assim que o Guarani nunca ia cair, que ia Uhum. continuar? Então, né, é aquilo lá, eu fui criado, né, numa geração onde eu nasci com o Guarani na Série A, porque o Guarani subiu em maio, né, de 91, eu nasci em setembro, então a minha vida toda, até meus Ah, 13 anos, foi ver, né, o Guarani na Série A, e quando caiu para a Série B, né, em 2004, jogou a Série B em 2005, era uma novidade total para mim, até que eu pensei que a gente ia fazer um bate e volta, né, e pareceu, né, quase sim, pareceu que a gente isso, quase. quase deu um bate e volta, porque era um quadrangular maluco, né, o pessoal que é um pouco mais novo não vai se lembrar, tipo, classificava os 8 primeiros, aí dividia em dois grupos de quatro. Aí os dois primeiros desse grupo de quatro passavam com o último quadrangular, né, de quatro equipes, e os dois primeiros subiam para a Série A. E aí, por detalhes, né, ele foi eliminado nesse primeiro quadrangular, mas o nosso time era muito bom, né, que tinha aquele ataque com o Wagner, o Edmilson Paradilouco e o Jonas, né. E Timaço, né? por detalhes aí, falhas, alguma coisa, aquela virada pro Marília, lá em Marília, lá que a gente estava ganhando de 2-1. O Marília fez dois gols, aos 44 e aos 46, e nós perdemos aquele jogo. E aí não conseguimos classificar. E assim, foi muito estranho, né? Porque, como você falou, a gente não imaginava que ia ter esse esquema do Guarani jogar umas divisões abaixo, mas infelizmente, né, por problemas aí que a gente nunca sabe direito, né? Saber a gente sabe, né, que é salário atrasado, etc. Mas a gente sabe que nos bastidores sempre rola outra coisa, porque esse time de 2004 que a gente caiu a primeira vez, se um empate só se tivesse transformado em vitória, tipo 2 pontinhos a mais, a gente não caía. E é difícil, acho que dá mais de uma mão falar aqui que os gols que a gente tomou no último lance foi gol contra o Vasco, foi gol contra o Fluminense, foi gol. Tem mais uns 2, 3 jogos que a gente estava ganhando de 1-0 no brinco e tomamos gol no final. Então, gente, vocês que estão assistindo a gente, a molecada mais nova, o Guarani tomar gol no final é completamente normal. É, É coisa da nossa história. A gente tá ganhando o jogo e deixar escapar um empate aí por detalhe aí, entendeu? Por falha individual. Então esse time de 2004, né, juntando com o de 2010 aí, eram elencos que davam para ficar por mais de todos os problemas, né? Ainda mais 2004 que tinha um cara muito turbulento chamado Viola. que a gente tirou da Chita, né? Que já tá praticamente certo com a Chita, anunciou É. ele, até que fez uns golzinhos, né? Acho que fez uns 10 gols, né? Durante a temporada. Ele E fez 15 gols na temporada. 15 gols? 15 gols. É, 10 balançou no bastante. Brasileirão. 10 no Brasileirão, balançou bastante a rede, então, hein? Balançou. Ele sabia fazer gol, né? Na época ele nem era tão veterano, se a gente for ver. Ele tinha É, 34 anos. Né? sim. Mas Mas esse é um naquela assunto época, que. 34 anos já tava começando. É porque hoje os caras jogam até 41, né? É, a Então, fisiologia é diferente hoje, a preparação é diferente. Mas esse cara é, aí que a gente tava falando, os bugrinos mais antigos ainda, eles nem gostam, né, de ouvir, de falar o nome dele, então vamos evitar, né? Porque 88 cruel. ixi, não, nem me fale. Cachorrinho maldito lá. Pelo amor de Deus, viu? Exatamente. Victor, vou te perguntar. Dos Hum, quatro grandes, ou conhecido como grandes, né? Que o maior né? de todos é o Guarani, né? Isso. Qual o time que você mais odeia? Corinthians, São Paulo, Santos?
Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Hoje é o Palmeiras, mas eu já Hoje é o odiei Palmeiras? muito. É, mas eu já odiei muito Corinthians. Eu pego assim. Eu não gosto dos quatro, né? Tenho antipatia pelos quatro, mas vai pelo momento, pelos torcedores, né? Os É. palmeirenses, ultimamente, com esse negócio da Crefisa aí, Allianz Parque, estavam muito esnobando o resto dos torcedores. Eu peguei muita bronca do Palmeiras. Então, quando tem jogo, o Palmeiras hoje é o time que eu torço contra todos, mas o Palmeiras é o que eu mais tenho antipatia. Tem mais ódio. Ah, não, não dá. O Palmeirense hoje Under tá falou que é o parecendo. Corinthians. O Corinthians é o segundo, disparado. Bugrão da Massa, Bambi disparado para ele. É. É, São Paulo vai, que eu falei, dos torcedores, vai pelos torcedores, que nem aquela época que eles foram tricampeão brasileiro, campeão mundial. Aí tinha que ficar aguentando eles falando isso aí, era muito chato. Aí, então vai pelo momento. Eu odeio os quatro, mas vai variando pelo momento. pelo momento Mas dos ó, times no campeonato, né? dos times da capital mesmo, mas o que eu mais odeio mesmo, que eu tenho mais antipatia, é pela Portuguesa. Esse time aí É, é igual, é um pouquinho, tem a Chita, um degrau abaixo é a Portuguesa. Time, um time pequeno que se acha grande. Não, não, gigante. deixa quieto. É, Não, e nem assim, sei que campeonato eles estão jogando agora, mas não gosto dele. ó, acompanha o Bugrecast, os noticiários da Copa Paulista, que você vai descobrir onde a Portuguesa está. Não Aí, perca. exatamente. É, ó, e Enquanto eles tentam jogar todas as moedas deles lá, a gente vai com o nosso segundo time enfrentar eles. Olha a é, diferença hoje. exatamente, exatamente. E assim, essa rivalidade ela aumentou muito porque os dois times eram times de Série A, né? Português e Uhum, Guarani, né? Tinha grandes frequências na Série A e praticamente caiu junto, né? Então caiu isso. junto no Brasileiro, caiu junto no Paulista e Uhum, Série C, Série A2. E aí sim, acabou, né, rivalizando muito, né? Tipo, isso. são dois times assim tradicionais, né? E sempre quando tem Uhum. jogo lá no Canindé, a gente invade lá, faz uma festa e É. eles não gostam. E aí por isso que criou essa rivalidade, né? É. Aí a diferença é Mas, que a gente tá. Só a última. A diferença é, é que o Guarani tá vivo, eles não, é que o Guarani tem torcida, né? exato. Se não fosse a torcida, né, o Guarani tinha virado uma portuguesa, né? Com certeza. É, porque o Guarani ficou tão pior quanto o que eles estão hoje, né? É. Nessa situação. É. Vou passar aqui uns dados, e aí o pessoal pode ir até comentando. Que às vezes a pessoa ela tem um ódio, mas a partir desses dados pode ser que o ódio ele mude, né? Hum. Contra o Corinthians, nós tivemos 162 jogos, 39 vitórias, 45 empates e 78 derrotas contra o Uhum. Corinthians. Nós chegamos a ficar 17 anos e mais ou menos 3 meses sem ganhar do Corinthians. Que aí a última vitória foi exatamente no ano passado, né? O Rondinelli lá fez um golaço. E aí quebrou esse tabu. Nossa. E a curiosidade é que a última vitória foi em 2001, o 3-0 lá no Pacaembu, né, que o Léo Uhum. deu chapéu. E nesse período o Guarani vinha numa sequência de 3 vitórias contra o Corinthians. Isso. 3-2 na João Avelange, 2-1 no Paulista, aí Uhum. ganhou de 3-0 no Brasileiro e depois não ganhou mais. Isso. E contra o São Paulo, que é o time que eu mais odeio, ficamos 23 anos sem Nossa, ganhar isso dos é, caras. isso é cruel. No total são 171 jogos, 40 vitórias, 52 empates, 79 derrotas. E o engraçado é que o São Paulo, o Guarani sempre faz grandes jogos, mas sempre Uhum. perde contra o São Paulo. Eu Isso. lembro de teve 3 empates em 3-3 entre Guarani e São Paulo. Os três jogos foi no Morumbi. Brasileiro de 2003 e 2004 e Campeonato Paulista de 2006, Uhum. né? Isso. E aí conseguimos ganhar deles, né, no ano passado.
E esse foi o grande último tabu, né, que a gente tinha e a gente conseguiu quebrar, né? Isso. Mas aí já perdemos nesse ano de novo, né, para eles, né? Então esperamos É, que nós não tenhamos aí mais uma sequência de 23 anos, né? e pegando, né, o gancho, em versão se a gente pegar esse Guarani e São Paulo, aí você falou, deu muito, assusta, né? Mas por Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado, né? Que é 11 vitórias do Guarani, 8 empates e 12 derrotas. Olha Se só. você falou, o Guarani ficou 23 anos sem ganhar. Então, nesses 23 anos, o São Paulo virou isso. Foi. Se a gente pegar até o fim dos anos 90, por brasileiro, o Guarani dava de lavada, né? No São Paulo, em retrospecto, né? Então, isso prova que essa fase, essa transição do século XXI, né? Do Guarani aí que o Guarani começou a decair aos poucos, mas até 99 ali, o Guarani contra o São Paulo em Brasileirão era muito superior, né, em número de estatísticas, e também muito parecido também com o Corinthians também, porque o Corinthians também é bem assim, não é tão equilibrado, né? São 7 vitórias, 8 empates e 14 derrotas, mas se levar em consideração esse longo período aí que a gente ficou de tabu, era a mesma coisa ou um pouquinho mais pra gente, né? Então, infelizmente, essa fase ruim que o Guarani começou a viver, né, a partir de 2001, 2004 ali, fez com que esse retrospecto virasse a favor dos adversários, né? Então, Foi. isso só reforça, né, que nós bugrinos, o pessoal que é mais das antigas, que chegou a ver anos 70, 80, 90, que eles falam que os times da capital vinham aqui e perdia aí sempre perdia ou no máximo empatava com o Guarani. É. E, nossa, esse do São Paulo é o que mais me incomodava, sabe? Tipo, jogar contra o São Paulo era sinônimo de derrota, né? Podia vender Uhum. cara, derrota, mas assim, e dava raiva de ouvir os noticiários, os jogadores de São Paulo falando assim, ah, vamos no brinco de ouro, vamos jogar lá, vai ser um jogo difícil, que não sei o quê. Difícil, mas sempre Uhum. ganhava no final, né? Então, É. isso me incomodava muito. Mas tem uma outra coisa aqui que incomoda demais também, que é o Santos, cara. Com o Hum. Santos a gente teve 182 jogos, 44 vitórias, 38 empates, 100 Hum. derrotas. Nossa. É. Então, né? 100 derrotas. E o Guarani ficou sem ganhar dos caras 10 anos. E as últimas vitórias foram em 2000 na Copa João Avelange, 2006 no Campeonato Paulista e 2010 na Copa do Brasil, depois daquele massacre de 8 do Santos do Neymar, né? Então, era uma vitória assim que não. Era um jogo que não valia nada pra gente, mas, putz, cara, foi uma lavagem assim, né? De. Eu fui. Você foi? Eu fui nesse 3-2 aí. Ah, Foi, mas viu o show do Richard Falcão. Richard Falcão, que depois É, foi pra Chita, né? E sumiu, é. né? Na vida aí também. Sumiu, pra variar, né? Ir pra lá é fim de carreira, né? E um time que a gente fala que é freguês nosso, mas nas estatísticas não é freguês, né? Que é o Palmeiras. Não, não. 187 jogos, 43 vitórias, 47 empates e 97 derrotas. Só que o Palmeiras é o time que a gente teve mais vitórias nos últimos anos. A gente ganhou Isso. os dois jogos deles em 2004, que você mostrou o jornal aí, 1-0 Isso. no Brinco e 2-0 Uhum. no Palestra. Aí a gente ficou Isso. 7 anos sem ganhar dos caras. Aí ganhamos em 2012, 3-1 Duas na primeira vezes. fase, e 3-2 na semifinal. E aí, recentemente, no ano passado, né, disputamos a amistoso e ganhamos de 2-1. É. Mas, E aproveitando, né, falando rapidinho do Santos, o que conta é que o retrospecto lá é da época do Pelé, né? E aí não valia, né? é, Tá louco, né? O Guarani enfrentar o Santos do Pelé, aquela época ali que o Santos fez o retrospecto aí contra o Guarani, né? Que o Pelé era um imparável naquela época. E ainda para finalizar do Santos, é a mesma coisa.
por campeonato brasileiro, o retrospecto é muito parecido também. É em torno aí de 6 vitórias do Guarani, 13 empates e 13 derrotas, mas e tem aquilo lá, depois que virou a chavinha, né, do século XXI, e ficou esse tempo sem o Guarani patinando aí, com times ruins, que eles foram se aproveitando e, né, e foram virando esse retrospecto. E contra o Palmeiras, a última vez que a gente perdeu do Palmeiras no Brinco de Ouro já foi 17 anos, né? Foi pelo Olha Paulistão só. de 2003 aí. O Palmeiras ganhou de 2-0, né? Naquela época o Palmeiras era de Série B, né? Nós perdemos para um time de Série B, na época a gente era A, vergonha. E, e tá aí esse tabu, né? São 17 anos sem perder do Palmeiras no Brinco. Ano passado a gente achou, né? O Palmeiras era líder disparado, o Guarani na zona de rebaixamento da Série B. E no fim o Badi fez o gol da vitória. Adi. Mas é aquilo, é porque o Palmeiras, assim, a nós, obviamente, né, por o Guarani ter sido campeão em cima do Palmeiras, e esse resultado de 2012 fica muito na nossa memória. Mas também nos Sim. anos 80 ali, a gente ficou um grande período sem perder do Palmeiras também, que era uma época que era ao contrário, né? O Guarani estava em alta no futebol brasileiro, né? 82, terceiro lugar, 86 e 87 foi vice, 88 vice paulista, e o Palmeiras nos anos 80 estava numa draga danada. Então essa época a gente aproveitou, ficou um tempão sem perder deles e só ganhando. Foi. Se não me engano, ficou uma sequência aí de uns 8 jogos sem perder do Palmeiras. Em 78 ganhou o título e em 2 jogos, né? E Isso. na Libertadores ganhou os dois também. Então teve uma boa sequência de vitórias também contra o Palmeiras, além de invencibilidade também. Então por isso que a gente Ah, ele... tem esse carinho especial, né? Pelo Palmeiras, né? Isso, tá bem, tá bem. Os números não mostram, mas alguns períodos da história mostram, deixam claro essa freguesia, né, que a gente fala, né? É, Mas é uma coisa que a gente gosta de tirar bastante casquinha aí dos torcedores do Palmeiras. vamos dizer que na década de 80 o Palmeiras era nosso freguês, Isso. né? E uma outra curiosidade, o Guarani chegou em 4 finais de primeira divisão. Brasileiro de 86 contra o São Paulo, Paulista de 88 contra o Corinthians e Paulista de 2012 contra o Santos. Tá vendo? Isso. Chegamos em É, 4 finais de primeira divisão e as 4 finais foram contra times grandes. e tem o 87 aí, né, também, né? 87 que é o esporte, né? Que aí É o esporte, tem aquela briga lá aquela se é. briguinha, daquela briguinha com o Flamengo, né? Pensar que essa briga era pra ser com a gente, né? Mas mais uma Pois é. final aí que a gente deixou escapar aí, né? Mas é curioso, né? As finais nacionais com os times paulistas, né? Para mostrar, né? Que, querendo ou não, né? Não é sendo uma pessoa que nem a palavra da moda aí, né? Xenofóbico. É. Mas o estado de São Paulo sempre dominou, né? Você pega os títulos brasileiros, o 70% tá aqui, título de Libertadores também, tem 2 tricampeões aqui em São Paulo, e tipo, os 4 da capital, os 4 grandes conseguiram se manter, né? Fortes Sim. na Série A. Infelizmente, né, o Guarani não conseguiu seguir essa aí e se perdeu, né, no meio do caminho, né? Porque eu acho que se a gente tivesse ganhado um brasileiro aí, desses 2 que a gente perdeu, ou quem sabe, né, a Libertadores de 79, né, que seria uma coisa extraordinária, né, numa época onde a Libertadores não era tão valorizada como hoje, eu acho que o Guarani estaria em um patamar muito acima. Ok. Ô Victor, já estamos faltando 15 segundos. Vou encerrar aqui. Opa, Aí eu já te chamo novamente, beleza? tá bom. É nóis. Pessoal, aguarde aí que a gente já vai entrar de novo. Valeu.